Então, uma boa noite a todos. Hoje eu estou aqui com a Daniela Camacho, também terapeuta, consteladora familiar, e nós estamos aqui para falar hoje um pouco sobre as constelações familiares e os seus benefícios. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou filho da Zilda, do Marco Antônio, sou terapeuta sistêmico, constelador familiar, me formando em psicanálise. Eu sou idealizador do grupo Encontro Sistêmico, grupo esse que é composto de alguns terapeutas, colegas de cursos, amigos meus, que juntos, semanalmente, cada um desses terapeutas estão disponibilizando um pouco do seu conhecimento, nos trazendo alguma prática terapêutica, uma tomada de consciência, uma, um novo olhar para a nossa própria vida. Então, eu quero começar agradecendo esse ano de 2023 que está começando, agradecendo todos esses que fazem parte desse grupo, pessoas essas que abraçaram comigo esse projeto, de semanalmente nós estamos aqui falando sobre qualidade de vida, sobre saúde mental, coragem essa que me faltou na época da pandemia. Eu sempre tive vontade, sabe, Daniela, de montar um grupo como esse igual eu montei, mas o medo, você vê, né? Ainda eu sendo terapeuta, às vezes, né, as pessoas acham que o terapeuta ele é perfeito, né? É um super-homem, uma mulher maravilha. E, na verdade, o meu medo do que as pessoas fossem achar fez com que, na época da pandemia, eu não abrisse o grupo, por exemplo. Com medo da crítica, o que as pessoas iriam pensar e tantas outras coisas, que naquele momento, naquela época, me impediu de eu estar abrindo um grupo e estar ofertando gratuitamente um trabalho como esse que nós realizamos no nosso grupo de autoconhecimento. Então, a Daniela que está aqui comigo hoje, eu já agradeci elas algumas vezes, fizemos live essa semana pelo Instagram, então eu não canso, né, de agradecer todos vocês, você, a Alice, a Nádia, a Rosimara, quem mais me ajuda para ninguém me pegar de pau depois. Tem a Mas, Beatriz, tem a Solange, Marcelo, sou tem a olha, Alessandra, eu a lembro de Maria muito Juliana. delas no... Você acredita que eu sou péssima de nome? Jesus amado. Eu também sou. Eu Somos lembro de dois. aparência. A aparência eu lembro, eu bati o olho, eu nunca esqueço da pessoa, mas o nome... Nome, eu sou uma porcaria, sim, eu também sou desse jeito. Então, para você que vai assistir a nossa gravação depois, compartilhe o link do nosso grupo, acompanhe nós nas redes sociais, né? E é claro que nós ofertamos uma palestra, nós ofertamos, às vezes, um sorteio de uma constelação familiar, tem meditação, tem tantas coisas. E é claro que para quem se afinizar com algum de nós, para quem gostar do nosso trabalho, nós também ofertamos um trabalho pago, né? Assim como qualquer pessoa, nós somos terapeutas e nós também vivemos disso, né? E também temos a alegria de estar aqui numa noite como hoje, ofertando um pouco do nosso conhecimento e dividindo com vocês e também aprendendo algo de bom, trazendo as nossas experiências de vida. Nem tudo só é técnica, né? Terapêutica como eu e a Daniela tem. Às vezes as nossas experiências elas se sobressaem muito mais do que um curso de faculdade muitas vezes, porque a todo momento nós estamos aprendendo com a vida. Você concorda, Dani? Você quer se apresentar e falar um pouquinho? Bem sucintamente, porque você está com o tempo curto, vai jantar com o maridão, que lindo. E é muito bom, né? Honrar o parceiro, né? Sim. E se apresenta e conversa um pouquinho com a gente. Eu sou a Daniela Viana Camacho, filha da Zilá Viana Camacho e do Nelson Gomes Camacho. Eu sou assistente social de formação, sou terapeuta sistêmica, né? Já fiz essa transição de carreira já do ano passado para cá, né? Sou consteladora familiar, reikiana, operadora de mesa radiônica, instrutora de meditação, né? E estou aqui com o Marcelo para bater esse papo, para a gente conversar
pouquinho e super concordo com o Marcelo, com o que ele falou dessa questão, né? As experiências elas valem muito. E ele falou uma coisa muito legal, assim, que, assim, né, de formação, né? Só para... O ano passado eu passei por um processo, no começo desse ano, na verdade, né? Foi final do ano para o começo do ano, bem assim. Na verdade, ele finalizou na última semana de dezembro a terapia. Eu fiz uma terapia muito profunda relacionada ao meu nascimento e cheguei ao ponto que a minha profissão de assistente social, eu escolhi pelo externo, não escolhi porque eu amo. Nossa, é minha paixão, eu amo ser assistente social, era o que eu queria. Eu escolhi por todos os movimentos externos que tinha, nada em mim. O que poderia ter em mim interna era muita raiva, vingança, o que poderia ser, né, meu, era o que eu estava sentindo ali naquele momento, era isso. Mas por amor, por... Então, às vezes, essa questão da formação, ela pega um pouco, né? Então, e eu me descobri na terapia, eu me descobri como terapeuta. E reforcei isso nesse final de ano, aí, fazendo essa terapia muito profunda com o Adriano, onde eu integrei mesmo a minha missão de alma. Eu concordo com Marcela, essas experiências, elas são muito válidas, né? Você olhar para isso, observar isso, entender isso. Honro a minha profissão, honro meus professores da faculdade, fiz pós-graduação na área da assistência, mas estou onde eu estou por conta da assistência social, sou grata, honro, mas parou, né? Um caminho que ficou, mas eu trago comigo honrando tudo isso. Né? Falando de constelação, né? Eu amo os meus professores e tudo que eu aprendi. Então é isso, Marcelo, que eu queria complementar. Tá lá. Dani, comenta com a gente um pouquinho o que são as constelações familiares. Você quer comentar um pouquinho? As constelações familiares, ela é uma técnica, é uma ferramenta, né? Na verdade, né? Breve, uma ferramenta terapêutica, né? Assim, terapia breve, eu falo como uma ferramenta porque que nem a gente estava conversando aquele dia na live, né, Marcelo? Ela é tão profunda, ela é tão profunda e só vivenciando mesmo uma constelação para entender o quão profundo é, e que em muitos casos uma constelação já se resolve um emaranhado. Alguns não, é óbvio, mas em alguns casos já se resolve um emaranhado e ela é rápida, né? O processo dela é rápido, né? E cada um sente ao seu modo, né? Tem o seu sentir, a sua forma de ver, a sua forma de vivenciar. Então, eu entendo ela sendo como uma ferramenta terapêutica breve, né? É uma técnica onde é mais ativado as sensações, sentidos, sentimento, emoção, onde se vivencia isso, né? No campo vibracional e, assim, vivenciando que se consegue entender com mais profundidade, né? Aquilo que a gente estava falando, não tem como explicar muito, né? Eu estou indo bem para o lado prático, né? da vivência, eu tenho essa mania de ir muito para a praticidade de, de levar para esse lado prático. Então, a constelação, resumidamente, é isso, né? Existem várias formas de constelação com boneco, constelação com boneco presencial, constelação em grupo pela internet, né? Em grupos, né? Pela internet, presencial também. E a energia, ela reverbera, ela transpõe barreiras, né? Então, não funciona online. Funciona porque é energia, é campo, a gente sente. E vou falar que eu não acreditava antes de participar deste grupo, né? Eu não imaginava, e falava, gente, como assim, né? Eu fiz um curso presencial e realmente é fato. Online, a gente vivencia tudo, a gente sente tudo. Se é online em grupo, a gente sente, sim, né? E é mais os sentidos mesmo, a emoção, percepção, sensação. E, resumidamente, seria isso.
Se você quiser complementar mais da parte teórica, Marcelo. Maravilha. Entre tudo isso que você falou, a constelação familiar também, que eu acho que é a parte mais importante que ela nos traz é a filosofia. A constelação familiar é uma filosofia de vida aplicada diariamente para quem tem contato com essa filosofia de vida, através de um curso de formação, ou através de um trabalho individual com bonecos, ou seja, com objetos, ou seja lá com mais com o que for, ou numa sessão de constelação, uma vivência de constelação familiar de grupo, ela é prática, diária nas nossas vidas. E por que ela é breve? Porque a constelação familiar, ela nos mostra uma causa raiz de uma questão que nós queremos olhar na constelação familiar. A constelação familiar, ela é tão abrangente que a gente pode tratar de qualquer assunto. Financeiro, profissional, familiar, relação marido e mulher, relação de pais e filhos, filhos, só o pai ou só a mãe, algum tipo de dificuldade, algum tipo de sentimento, dá para ser constelado. A constelação familiar ela sempre vai trazer à tona aquilo que está oculto de uma dinâmica inconsciente, muitas das vezes vinda através ao longo das gerações, repetindo padrões do nosso sistema familiar. Através desse trabalho, nós temos a oportunidade de ver aquilo que está excluído, aquilo que tem vínculo, aquilo que está vinculado ao amor ou aquilo que está vinculado ao amor cego, aquilo que precisa ser ressignificado, incluído. Então, eu estou dividindo aqui com vocês, eu e a Daniela, algo que tem modificado e muda a minha vida todos os dias. A constelação, para mim, virou algo tão importante que, assim como o Bert Hellinger, que foi o co-criador das constelações familiares, o Bert Hellinger foi aquele que mais difundiu a constelação familiar no mundo inteiro, com práticas de grupo. E eu tomei como missão de vida de espalhar também, de falar sobre esse trabalho. Eu falo de algo aqui que eu estudo todo dia, que eu aplico na minha vida todos os dias, e eu percebo o quanto que isso mudou em mim e o quanto que isso tem mudado. Mas isso é na hora. Durante a constelação, a pessoa que vem para ser constelada, ela começa de um jeito, ela termina de outro. Lembrando que qualquer trabalho terapêutico, as constelações familiares também, nem sempre tem um final feliz também, muitas das vezes. Às vezes aquele sistema está muito enraizado em muitas crenças, em muitas dificuldades, em muitos emaranhamentos. O que significa emaranhamento? Né? Que são essas dificuldades que o próprio sistema familiar tem, de exclusão, de crenças, de não aceitar o outro, as pessoas como elas não é, quando não se tem uma aceitação do outro, ou quando a pessoa vem fazer um trabalho de constelação, ela se exclui do próprio sistema familiar. Então, são várias dinâmicas que quando nós olhamos isso no campo, o que seria esse campo? Esse campo de informações que nós temos acesso no trabalho de constelação familiar, que seja com bonequinhos ou seja com pessoas, ou com qualquer outro instrumento, que assim como a Dani disse, não tem diferença quando se é online ou quando é presencial, porque é um campo que não tem tempo, que não tem espaço. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que sentir, você sente. Se você tiver que perceber, você percebe. Se você não importa, é muito forte. E para mim que atendo tanto online quanto presencial também, eu como constelador familiar e às vezes que eu sou constelado, eu não vejo diferença. A diferença é que às vezes num trabalho de grupo os representantes eles falam o que estão sentindo. E num trabalho individual, todo esse sentir, essa percepção, esse movimento interno, fica só entre o constelador e a pessoa. E quando nós temos acesso a esse campo de informação, porque a constelação familiar ela parte de um tripé de leis, né, que fundamenta as constelações familiares, que é a lei de pertencimento, a lei da ordem, a lei de equilíbrio de troca, e a fenomenologia. O que é essa fenomenologia? Aquilo que se apresenta no aqui e no agora, através de movimentos, sensações, sentimentos e fala e percepção. Que um constelador familiar observa minimamente dentro desse campo.
E assim a gente vai vendo ali o que faz sentido, com frases de soluções, com frases de cura. A constelação familiar, ela sempre vai buscar por uma solução. Porque não importa só você entender o que acontece atrás de uma dinâmica, o que está enraizado na questão que você queira trabalhar. Mas ela também ela busca minimamente também por uma solução. E isso vai se reverberando ao longo do tempo. É por isso que a constelação familiar não é uma terapia. Terapia em que sentido? Nesse sentido de você ir semanalmente estar ali com o constelador olhando para várias pessoas semanalmente. Porque a constelação ela é algo tão profundo que você faz uma constelação hoje, passa 6, 8, até um ano, você vem, olha para uma outra questão e assim automaticamente. Então, a constelação familiar ela não é uma terapia. Lembrando que também ela não tem nenhum vínculo religioso, a constelação familiar ela não é embasada em nenhuma religião, não tem nada de místico também, nem de espiritual. A fenomenologia que nós estamos falando aqui, ela é empírica, são as sensações, os sentimentos que nós sentimos ali na hora mesmo de um trabalho de constelação familiar. E através dessas percepções, sentimentos, sensações e movimentos, nós temos tudo isso que eu acabei de dizer aqui. A gente observa o que tem vínculo, o que está excluído, o que está repetindo um padrão, o que precisa incluir o que precisa ser olhado. Quer complementar com mais alguma coisa, Dani? Ia fazer uma pergunta, até para o pessoal que vai ouvir depois, né? Que nem em casos de constelações, por exemplo, o emaranhado ele é tão profundo, ele é tão forte, né? Que às vezes, é como você falou, tem constelação que o resultado, né? Que ela não vai ser feliz no final, né? Às vezes o emaranhado é tão, né? Tá tão arraigado ali e às vezes, por exemplo, a liberação de um perdão, né? É difícil. E aí a gente sempre fala do espaçamento entre uma constelação ou outra, né? Nesse caso, né, quando tem esse resultado, esse final, né, que ainda não se conseguiu consolidar, ou não é nem um perdão, eu sinto muito, né, a pessoa não conseguiu liberar o sentir, o sinto muito, e ver e olhar, né, a condição que o outro viveu, né, recomenda-se fazer uma constelação antes em curto tempo, logo depois daquela, ou é bom esperar um tempo também, Marcela, esperar um tempo isso reverberar e deixar o cliente sentir, depois de um determinado tempo, o constelador orienta ele a retornar, ou deixa por ele? Como, nesse caso, poderia ser feito? Em A casos constelação assim. familiar ela é tão profunda que o que as pessoas perguntavam para o Bert Hellinger? Bert Hellinger, eu acabei de fazer uma constelação, o que eu faço com tudo isso agora? Ele dizia nada. Não faça nada, aguarde, espera. Tudo isso fazer sentido dentro de você e você, no seu tempo, quando você puder, dentro das suas possibilidades, você vai ressignificando, mudando e transformando a sua vida. Quando você fala de perdão ou de sinto muito, se eu tenho uma questão muito grave, algum trauma com os meus pais, por exemplo, isso vai demandar um tempo. Não é que acabou a constelação e eu vou sair amando todo mundo. É um processo. Lembra, a constelação familiar não é terapia. Se tem ainda algo que ainda me impede eu não gosto, né, desse termo, mas vamos colocar que eu tenha que perdoar o meu pai, por exemplo. Eu levo isso para terapia, com algum psicólogo, com um psicanalista, ou com alguma outra prática terapêutica que me ajude eu a ressignificar isso, já tendo de base o que eu vi na constelação. A gente leva para terapia. E a gente espera com que tudo aquilo que eu vi e vivenciei dentro da constelação, aquilo com o tempo vai mexendo comigo naturalmente, gradativamente. O fato das... Por que muitas pessoas ficam ansiosas e elas vão na outra semana fazer uma outra constelação? Porque ela faz uma constelação, elas acham que no outro dia vai estar tudo resolvido, dentro daquela questão que ela quis trabalhar na constelação. E muitas das vezes, a constelação ela serve para mudar a nós. Aquilo que é quântico, que é energético, que esse campo mexe no sistema inteiro, a gente não tem como dimensionar isso. E o quanto que isso interfere no nosso sistema. Mas ele age, todo aquele movimento que a gente faz.
A outra questão é aquilo que me compete eu a fazer em dar prosseguimento com a minha vida, mediante tudo aquilo que eu vi. É me responsabilizar. Quantas pessoas que vêm com uma questão com a mãe, com um conflito, e de repente, na outra semana que aquela pessoa vê a mãe, ambas estão mais equilibradas, mais harmoniosas. Elas estão mais receptivas, mais calmas. E ali elas passam um final de semana maravilhoso. É um processo, mas a outra pessoa mudou? Não necessariamente, mas ela passou a olhar a mãe com uma outra percepção. Diferente. De repente, aquilo que irritava na mãe, aquilo passa a não irritar mais, é o jeito dela, é um processo. Eu não tenho como mudar minha mãe. Então, aonde a gente trabalha na constelação familiar, a aceitação. Onde eu consigo aceitar os meus pais como são, as pessoas como são, como elas podem ser, eu crio menos conflito com essas pessoas, uma vez que eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir mudar o outro. E a constelação familiar, ela nos dá essa consciência, que nós não temos esse poder de mudar quem quer que seja. De repente, eu não posso concordar com o outro, mas eu posso respeitar o modo como ela queira viver, e está muito bem. E se eu estou num ambiente muito tóxico, porque a gente também não pode se enganar, que tem irmãos, pais ou companheiro, né, que são bem tóxicos, e ali ainda assim a gente dá um tempo, né? A gente sai dessa atmosfera e vê como que isso vai se agilizando conforme o tempo. Mas a gente não tem como mudar ninguém. E eu acho, Dani, que o que eu tenho observado, né, que nem a lei do pertencimento. Então, a lei do pertencimento, ela diz que todos pertencem, que todos fazem parte. E essa lei, ela é tão poderosa. O que seria esse pertencimento? Quando eu não me sinto pertencente, eu crio uma dificuldade para a minha vida. Porque quando eu não consigo me sentir pertencente ao meu próprio sistema familiar, eu vou ter dificuldade em me encaixar em qualquer lugar. Quantas profissões que eu vou experimentando ao longo do tempo e eu não me encaixo com profissão nenhuma, porque eu não me sinto pertencente, parece que nada me satisfaz. Isso é com os relacionamentos, a todo momento eu estou trocando de parceiro. Parece que ninguém me completa ou que eu não completo ninguém. Parece que nunca ninguém me basta, não é o suficiente. Sempre quando eu arrumo algum companheiro, eu tenho dificuldade com a mãe dele, com o pai, com os irmãos, com não sei com quem, com os antigos companheiros dessa pessoa. Mas isso está enraizado lá na minha história, lá atrás, porque no meu próprio seio familiar eu também não me sentia pertencente. Ou seja, quando eu não consigo resolver isso, que está lá atrás, com os meus pais ou com a minha criança interna, é como se eu, hoje adulto, não me encaixasse em lugar nenhum. No emprego, numa profissão, nas relações, em toda parte. Então, essa lei do pertencimento, quando eu excluo alguém, ou quando eu me excluo, a gente acaba adquirindo uma dificuldade na vida. Isso é uma dinâmica do que eu disse. Mas tem aqueles que, quando a gente exclui, o nosso sistema familiar não aceita exclusões. Nosso sistema familiar não aceita, porque o sistema familiar, a consciência do coletivo, não julga quem é que está certo e quem está errado. Para a consciência de clã, que é do coletivo, estão todos certos, todos fazem parte. E quando eu excluo o meu pai, por exemplo, porque ele tinha uma postura ou um comportamento não adequado, um jeito agressivo, quando eu excluo esse pai, qual é a dinâmica inconsciente? Eu inconscientemente também posso repetir esse mesmo padrão, me tornando também agressivo com as pessoas, ou entrar em relacionamentos também agressivos, ou alguém vindo da minha geração através de filhos e netos representar esse mesmo comportamento que meu pai tinha também lá atrás. Então, é essa dinâmica, né, que a constelação nos mostra no trabalho de grupo ou com bonequinhos. A lei do pertencimento, o que seria? Qual é o meu lugar nesse sistema? Porque só no nosso lugar é que nós temos forças. E quando eu estou fora do meu lugar, eu também crio um conflito. Você quer falar alguma coisa, Dani? Boa tarde, Ademilde. Bem-vinda. Eu quero trazer um exemplo. Quando eu fiz a minha primeira constelação, meu pai bebia, né? Meu pai bebia, e o casamento dele e da minha mãe sempre foi muito conflituoso, muito, extremamente conflituoso. Ele bebia, ele era agressivo, a minha mãe extremamente medrosa, insegura, já era assim, e aí se relacionou com uma pessoa agressiva, que bebia muito, enfim. Engraçado, assim, eu fiz a minha primeira constelação
em grupo, até ia trazer esse exemplo aquele dia, acabei esquecendo. E eu olhava o meu pai, ainda da primeira constelação, tá? Depois da primeira constelação, eu continuei olhando ele de forma muito negativa. Eu olhava os pontos negativos dele, sabe? Tudo que era negativo dele. E aí, quando eu fiz a minha outra, e eu participei de vários grupos de constelação, né? Ali do grupo, do núcleo ali do grupo. Mas quando eu fui fazer a minha constelação individual com um boneco ali, eu e a terapeuta, não que a de grupo não é isso, é aquilo que a gente fala, é o processo. Quando eu fiz essa constelação, que foi de relacionamento, porque a primeira foi um tema, a segunda foi outro, depois de um ano quase, quando eu sentei e comecei a olhar para o meu pai, eu consegui ver a grandeza de pessoa que meu pai era. E que por trás do Nelson, o que existia por trás, o Nelson, o pai morreu muito cedo, o pai do Nelson, o Nelson é meu pai. O pai dele faleceu muito cedo. E meu pai, com meu pai eram 13 irmãos. Então, minha avó teve 10 filhos, e mais 3 de criação, que foi do primeiro casamento do meu avô, pai do meu pai. A primeira mulher dele faleceu, né? E aí ele conheceu minha avó no Porto, minha avó italiana, e aí casou com a minha avó, só que ele morreu muito cedo, né? O pai do meu pai. Então, e o meu pai, eu acho que era quase que o caçula, se eu não me engano. Acho que era um depois do caçula, uma coisa assim. Meu pai era um dos mais novinhos que tinha da turma. Então, assim, ele foi criado pelos irmãos. Imagina, 13, uma senhora que precisava tomar conta de uma máquina de beneficiar arroz na época. Ela não dava conta, né? Então, é óbvio, ele não teve o pai ali, a mãe não dava conta, né? Naquela época lá atrás, né? Interior, enfim. É, é, é... E aí eu não olhava desse jeito, eu não conseguia olhar assim, né? E depois que eu fiz essa constelação, com o tempo, vieram vindo flashes, porque foi como se eu tivesse esquecido do quão amoroso meu pai era comigo, porque eu só tinha na minha memória as agressões, né, dele com a minha mãe, os gritos, né, os xingamentos, quando ele chegava bêbado em casa, enfim. Quando eu passei a olhar o meu pai, foi assim, e é o processo e é o tempo. Começaram a vir flashes na minha memória do meu pai sempre chegando do trabalho e me trazendo um chocolatinho. Sempre chegando do trabalho e me trazendo um Danone. Ganhava pouco, eu tenho uma recordação assim que era muito pouco, mas eu nunca, meu pai nunca me deixou passar fome, ele dava um jeito. Comida não faltava em casa, mas ele sempre trazia, era um chocolate, era um Danone, era uma paçoquinha, sabe? Não era nada assim, era coisas de comer, sabe? Era uma balinha, sabe? Mesmo se ele tivesse bebido, ele trazia alguma coisa. Ele trazia alguma coisa. Então, e demorou esse processo de eu perceber isso e agradecer tudo isso, né? E entender que eu era a menininha dos olhos dele, sempre fui. E eu não entendia isso. E você percebeu isso num trabalho de constelação quando você fez com bonequinhos, foi isso? Pós a minha constelação com boneco, tempo ainda, né? Aquilo que a gente fala, é o processo. De repente foram vindo links e flashes e flashes e flashes. Aí a gente consegue entender o trabalho das constelações familiares, que nos Exatamente. traz essa tomada de consciência, essa clareza, essa ressignificação com a nossa família. A gente, dentro do nosso tempo, partindo desse trabalho com que a gente vê, a gente, aos pouquinhos, ir ressignificando a nossa história e fazendo as pazes com os nossos pais. Porque você pensa com toda essa história que seu pai teve, a gente consegue compreender o problema dele com o alcoolismo, porque alguém que tinha uma desnutrição afetiva, e alguém que bebe é como se precisasse se nutrir de afeto. Sim, sim. Assim, e foi tão... Porque, assim, eu sempre tive conflitos com meu pai.
sempre, né? Essas questões, meu pai era muito machista, eu sempre muito, mulher tem que sair cedo para trabalhar, mulher tem que se virar, mulher precisa trabalhar, eu sempre, por incrível que pareça, sempre fui muito frente do meu tempo, e aí a gente tinha alguns conflitos, e também por conta dessas agressões, mas eu tinha uma ligação muito forte com ele, mas muito forte, sabe? Tanto é que quando ele faleceu, eu senti demais, sabendo da doença que ele teve, a gente sabia o que poderia acontecer de uma hora para outra, eu senti muito, né? E hoje eu penso assim, eu sinto ele, sabe? Eu sinto ele, sinto a presença dele de vez em quando, sabe? E a menininha dos olhos dele, sabe? A menininha dos olhos dele, a Daniela, menininha do Nelson, sabe? Que dia que foi? Foi com a Ana, aquele dia na mentoria, né? Que estava meu pai lá atrás, na posição do bonequinho, não lembro agora, acho que era ele, mas eu senti uma vontade tão grande de agarrar ele pelo pescoço, sabe? E é o que eu sinto. Então, quando eu sinto essa vontade, eu me abraço e dou esse abraço nele, sabe? Para tomar a força Ou, dele. e tomando de gancho a sua história, a gente pode entrar no segundo pilar das relações familiares, que é a lei da ordem, que é isso que você está trazendo agora. Quando eu não consigo olhar para o meu pai de uma forma positiva, a gente julga esse pai. E todo julgamento faz com que a gente saia fora do nosso lugar, porque a gente sempre vai estar julgando alguém que é grande, que é o nosso pai e a nossa mãe. Apesar de quem eles foram, o que eles fizeram, não importa. Há algo grandioso que eles nos deu, que foram a vida. E mediante a isso, só minimamente é que a gente possamos ter algum tipo de gratidão. E o que é sair fora da ordem? Quando nós julgamos nossos pais, quando nós não conseguimos, quando a gente critica, quando a gente quer mandar na vida deles, quando a gente quer controlar a vida dos nossos pais, quando a gente quer decidir resolver coisas por eles que só competiam a eles a fazer, a gente sai desse papel do filho para ser pai do nosso pai e da nossa mãe. Uma outra coisa que causa desordem também, né, que a gente consegue sair fora da ordem do nosso sistema familiar, é que nem quando uma mãe ela cria os filhos sozinha. E ela diz assim: eu fui pai e mãe dos meus filhos. E ali você enxerga uma mulher cheia de conflitos, cansada, e é justamente isso. Por que cansada? Porque ela assume um lugar que não é dela. Se ela assumisse só o lugar dela de mãe, já seria o suficiente. E o do pai compete a ele, aquele lugar ou vazio ou cheio, não importa. Então, quando a gente está fora do nosso lugar, nós criamos uma desordem na nossa vida. Nosso âmbito profissional, e isso também se estende bem amplo, né, em todas as áreas da nossa vida. Sim. Quando eu não consigo, um exemplo, né, quando eu sou motorista e eu desrespeito uma ordem de trânsito, então se eu tomar uma multa, se meu carro for apreendido ou qualquer outra coisa acontecer, é porque eu não respeitei uma lei que é a lei do trânsito. Quando nós não respeitamos uma lei, nós respondemos por isso. E assim também é na nossa vida, no nosso sistema familiar, no nosso trabalho. Quando nós julgamos o nosso chefe no local de trabalho, quando a gente não consegue respeitar aqueles que vieram antes dentro daquela empresa, e a gente que chegou hoje, a gente acha que é o bambambam bam, bam da porra toda, e só no nosso lugar nós temos força. Então, tem várias dinâmicas que a constelação familiar nos mostra dentro desse trabalho, o que está fora do lugar, o que está fora da hora. Que lugar que eu estou assumindo na minha vida? Qual é o lugar que eu estou assumindo no meu sistema familiar? Eu sou filho ou eu sou pai dos meus pais? Eu estou numa posição dentro da minha relação com o meu companheiro de companheiro ou mãe ou pai do meu companheiro? Isso a constelação também nos mostra. E quando a gente olha isso no trabalho de constelação familiar, a gente pode voltar para o nosso lugar, e quando a gente volta para o nosso lugar, automaticamente as coisas se harmonizam, ficam mais equilibradas. Porque eu solto tudo aquilo que não é meu. Eu fico só no meu lugar, de filho, de mulher, de tia, de sobrinha, de neta.
eu solto esses lugares que não são meus, no sentido de que nenhuma coisa fora da ordem, né? Quando a gente pega problemas do outro que não são nossos. Um exemplo, uma coisa que só cabe só nossos pais resolver, vai eu lá querer meter o dedão, também sai fora da ordem. A gente cria ali uma desarmonia no nosso sistema familiar. Você quer complementar alguma coisa com isso, Dani? Eu estou preocupada com você por conta do horário, falta 10 para 7. Não, que horas são? Eu não consigo ver a hora. Falta 10 para 7. Ah, não, até 7h10, tranquilo. Eu... Essa questão, né? Que por isso que a constelação é uma filosofia de vida, né, Marcelo? Por isso que ela torna-se uma filosofia de vida, né? Engraçado, né? E você começa a pensar de uma forma mais consciente, mais no aqui e no agora, quando a gente constela, quando nos tornamos consteladores. Até no início a gente sai, depois a gente vai integrando isso na gente e a gente começa a olhar essas questões e delegar, né? E passar para o outro a responsabilidade dele, né? Que nem aqui em casa somos eu e o Kleber, e temos 3 filhos que 12 semanas, os 3, mas tem as cachorras, mas o Kleber gostava muito que eu decidia as coisas aqui em casa. Sempre, decide você, decide você, decide você. E engraçado que quando eu fiz a minha primeira constelação, a de grupo, eu já tive essa tomada de consciência de que tem coisas que ele precisa decidir ele e não eu. E tem coisas que a gente precisa decidir sobre os dois. Tem coisa que é ele, tem coisa que é minha e tem coisa que é dos dois, né? E a gente vivia assim, um conflitinho bobo. Coisa boba. Depois que eu comecei a delegar para ele situações que ele, decide você, faz as contas você, vê os cartões você. Eu falei para ele um dia, falei, não, você é o chefe da casa, você ganha mais que eu, você vai olhar para isso, eu vou olhar para isso, e a gente vai dividir isso. Ele ficou olhando assim para mim, assim, meio que assustado, e foi tão leve fazer isso, né? Então, às vezes, o que você quer comer? O que você decidir. Aí outro dia eu olhei para a cara dele e falei assim, tá, isso faz um tempo. Falei, se eu comer pedra, você come? Se eu quiser fazer uma sopa de pedra, você vai querer sopa de pedra? Então, não é, né? Então, o que você quer, né? Ou, eu quero isso hoje, eu quero isso também. Então, hoje a gente faz isso, amanhã a gente faz isso, amanhã a gente faz isso. Então, ele tinha muito disso. Então, quando a gente se torna um constelador e vive essa filosofia, a gente consegue devagar, porque também uma coisa que eu queria muito era né, engolir tudo, as dinâmicas, engolir toda essa vivência, né, engolir toda assim, de uma hora para outra. Eu pedia para Deus, eu quero dormir e acordar outra pessoa. Não é assim. É muito sutil, não é lento, mas é sutil. É sutil, É várias um mudanças processo, acontecem. é um passo a passo. E Sim, tomando de gancho isso que você exemplificou falando da sua relação com seu marido, nós vamos entrar no terceiro pilar, que é a lei de equilíbrio de troca entre o dar e o receber. A lei de equilíbrio de troca ela vai falar sobre a saúde das relações. E é justamente isso, quando nós resolvemos tudo pelo parceiro, quando nós damos conta de tudo, e quando não há esse equilíbrio, mas o que você quer comer também? O que você quer fazer hoje? Nós convidamos o nosso companheiro a olhar para fora da relação e sair dela. Porque como ele não consegue compensar aquilo que ele recebe vindo de você, ele vai embora da relação. Isso é uma dinâmica. E você pode perguntar exatamente. assim, né, para quem vai assistir, né? Mas não seria justamente isso? As pessoas que fazem tudo, os companheiros ficarem com a gente, e é por causa disso, dessa falta de equilíbrio, é que surgem as mágoas, os ressentimentos, os ódios, os crimes passionais e tudo aquilo que a gente vê na nossa experiência terapêutica em atendimento, porque aquele que faz tudo tira a dignidade de quem recebe.
E isso tem muito a ver também com a nossa história também lá de infância vinda dos nossos pais, porque quando nós temos algo resolvido com o tronco da nossa árvore, que é a do pai e da mãe, a gente projeta nos nossos companheiros ou nas pessoas que convivem com nós ao longo do dia, a nossa criança interna reivindicando afeto, amor, reconhecimento, validação, respeito, amor. E acontece duas dinâmicas. Ou a gente fica muito receptivo, querendo fazer tudo, dar conta de tudo e resolver tudo, ou também a gente também se fecha na dificuldade também de receber aquilo que possa estar vindo do outro. Aí a gente não tem como também, e a gente também não equilibra. E cada um de nós temos uma forma de demonstrar amor, de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Sim. Tem pessoas que não conseguem falar eu te amo, por um exemplo. Mas ela demonstra esse amor na prática, trazendo um presente, fazendo um jantar, te Ô, Marcelo, comprando algo que você gosta. Oi? imagine um virginiano, uma virginiana com ascendente em virgem. Como viver? Você imagina que Pois é. que sou É que nem eu. eu sou capricorniano, né? Eu tenho ascendente E é escorpião. difícil Apesar você de eu ser demonstrar um afeto. homossexual, eu tenho um psiquismo muito feminino. Isso não está envolvido com a sexualidade, se você é ativo ou passivo, não é isso. Mas eu tenho um psiquismo muito feminino, então eu sou aquele que falo que amo, então assim, eu sou aquele que eu gosto de cuidar, eu sou aquele que gosta de fazer uma comida, eu sou aquele que gosta de estar atento a tudo em relação ao companheiro, e, e a mulher tem um pouco mais dessa postura, geralmente, né? Não é todas, né? Sim. E os meus relacionamentos, os companheiros que eu tive, eles foram mais práticos, que não tinha essa coisa do cuidado, da atenção, do carinho. Eles demonstravam que gostavam de mim de outras formas, que não era às vezes falando, me abraçando o tempo inteiro. E quando você não tem acesso a isso que nós temos hoje, vindo através de um trabalho terapêutico, seja de estudo, fazendo terapia, enfim, a gente acha que a gente nunca e a gente acha que os nossos companheiros não são certos. Por quê? Porque a gente molda um companheiro ao nosso bel prazer, da forma como a gente gostaria. E a gente deixa de receber aquilo que o outro tem para nos ofertar para dar. Porque cada um só dá aquilo que tem. Se eu não, se eu não receber afeto, então eu vou ter muita dificuldade tanto de receber e de demonstrar afeto. Mas isso não quer dizer que eu te amo, só tem uma forma diferente de amar que você não está acostumado. Quando você alinha isso com o seu companheiro, as coisas ficam mais fáceis, porque daí acabam as cobranças. Acaba aquela reivindicação do tempo inteiro que a pessoa tem que te mostrar que te ama o tempo inteiro, o tempo todo. Ai, você tem que falar que me ama, você sempre tem que me trazer uma força, você tem que me trazer uma caixa de bombom, porque que nem eu sou uma pessoa que eu sou péssimo para dar. Sabe, péssimo, pensa em alguém, eu sou péssimo para dar. Então, se eu arrumo um companheiro que faz muita questão de data, então eu vou ter um problema, porque eu sou um que qualquer dia para mim é dia, entendeu? Eu não vou lembrar aqui exclusivamente que no dia 11 de fevereiro eu estou fazendo 11 anos de casamento. Então, cada um de nós temos uma dinâmica. E essa dinâmica, quando nós vamos para um trabalho terapêutico, quando a gente consegue alinhar isso, porque qual é o X de tudo isso? Eu tenho que fazer as pazes com a minha história de origem para quando eu me envolver com meu companheiro, tanto eu e a minha criança interna não reivindicar o que faltou aqui no meu companheiro. Porque quando eu reivindico, eu desequilibro as minhas relações. Porque ou eu sempre vou dar demais, porque uma coisa é fato, né? Um exemplo, uma pessoa que é muito insegura, tímida, alguém que não recebeu afeto, elas vão atrair companheiros abusadores, de alguma forma. Autoritários, machistas, que vai te controlar. Mas ao contrário também é verdadeiro. Quando eu vejo a minha mãe que sofreu muito com meu pai, então antes de alguém me fazer sofrer, eu faço sofrer primeiro. De uma forma de uma autodefesa. Aí eu me tranco. É uma dinâmica. E tantas outras que a gente tem observado no nosso dia a dia de atendimento. Então, a constelação familiar, ela nos dá essa condição de clareza, de leveza, de ressignificação, de entendimento, de fazer as pazes com a nossa história,
com o nosso sistema familiar. A gente não tem como mudar o que aconteceu lá atrás, mas partindo de mim e através das gerações futuras que possa vir através dos meus filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, a gente possa fazer um pouco diferente do que eles vivenciaram. Esse é o trabalho das constelações familiares. A gente, a todo momento, a gente pode estar ressignificando a nossa história e fazendo as pazes com as nossas raízes, no sentir merecedor do dinheiro, da prosperidade, da espiritualidade, das boas relações, do bom emprego. A constelação familiar, ela nos dá essas condições que a gente possa olhar para nós mesmos, não de uma forma individual, porque a constelação familiar, ela trabalha o coletivo. O coletivo vai se sobressair ao individual. Porque atrás de uma questão, há toda uma história lá atrás. Então, um trabalho de constelação familiar, a gente jamais iremos conseguir olhar para uma coisa individualmente, porque o todo se sobressai. O que seria isso, Marcelo? Um exemplo. Eu tenho uma dificuldade financeira. E, às vezes, o que está no meu sistema familiar de crenças é que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade. Você tem que se trabalhar muito para conquistar alguma coisa. Entre trabalhar e comer ou estudar, então você só tem que trabalhar. Então você abre mão do estudo porque eu tenho uma crença de que os estudos não vai me ajudar com aquilo. Aí vai eu, a ovelhinha colorida, querer fazer faculdade. E nisso eu começo a ganhar muito dinheiro trabalhando com aquilo que eu gosto, eu me sinto culpado. Eu me saboto. E aonde que possa vir esse sabotamento? Eu não consigo juntar dinheiro, tudo aquilo que eu ganho eu gasto muito mais do que eu ganho. Eu não consigo estabilizar, eu não consigo concretizar, não consigo fazer nada na minha vida a nível financeiro. Que é para honrar todos aqueles lá atrás, que assim como eu também não viam dinheiro de uma outra forma. Isso é lealdade sistêmica. Então, já que os meus antepassados, já que meu pai e minha mãe, eles não conseguiram nada na vida, então para me pertencer, também para mim fazer parte, eu não vou conquistar nada também. É uma dinâmica. Por isso que o todo se sobressai sobre o individual. Então, um trabalho de constelação familiar, a gente jamais vai olhar para alguém só individualmente. A gente vai olhar para o todo. É por isso que a constelação familiar sistêmica. Sistêmica, a gente vai olhar para o todo. Todos fazem parte. Todos ali têm uma função, têm uma história e é o que é o mais importante, tem um lugar. Porque a tradução para o alemão para o inglês ficou Family Constellation, e quando chegou aqui no Brasil ficou Constelação Familiar, mas a tradução em alemão de constelação familiar é posicionamento. Ou seja, só no meu lugar eu tenho força. E a constelação familiar, ela nos ajuda a gente descobrir qual é o nosso lugar. E o que eu estou fazendo nesse lugar que eu estou ocupando? Ou eu estou fora, ou eu estou no meu lugar certo? Você quer fazer as últimas considerações, Dan? Ou você complementaria com mais alguma coisa? Você falou, fechou com chave de ouro. Tá ótimo. Tá me ouvindo? Tá, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Porque elas estavam fazendo um show lá fora, na frente, as duas. Aí eu coloquei no mute. Fechou com chave de ouro. Eu acredito que a partir do momento que a gente toma o nosso lugar, as coisas fluem, né? Eu ia trazer um exemplo, mas eu vou trazer outro dia, porque eu tenho que me arrumar para sair já, daqui a pouco. Mas depois eu trago no grupo esse exemplo. Foi um link, uma ficha que caiu sobre essa questão do dinheiro, né? Do sistema. Mas fechou com chave de ouro, Marcelo. A partir do momento que a gente, né, toma o nosso lugar, e é um processo que é que nem eu estava falando naquela hora, né? Eu queria dormir e acordar, dormir de um jeito e acordar de outro, né? Dormir o eu, né? Dormir o ego e acordar eu, a minha essência, né? Acordar ali com a consciência, né, do meu lugar, mas é um processo,
é sutil, é muito sutil. Às vezes tem pessoas que é mais rápido, mas é sutil que a gente nem percebe, né? E a constelação mudou Ade- muito o meu olhar, né? Meu posicionamento Uhum, diante de muita coisa, né? Dizer não para certas situações, né? Que foi onde eu estava trabalhando, né? Dizer não para um monte de coisa. Quando eu disse não para onde eu estava trabalhando e me posicionei, me amando, dando valor à minha mão de obra, a empresa me desligou. Quando eu trouxe para mim a minha responsabilidade, a empresa me desligou, né? Então, acho que é isso mesmo, é a gente se colocar no lugar da gente, né? É, tomar esse Ô, sim. O Ademilde, você tem alguma pergunta? Eu não sei se ela está podendo abrir o áudio, se ela quer falar, perguntar alguma coisa. Boa noite. Não, Oi, boa noite. eu não conheço bem sobre constelação. Eu entrei, mas eu desconheço. Eu achei interessante a sua definição, né, sua explicação sobre constelação. Achei muito interessante. Mas eu desconheço, então eu só entrei no grupo, né, porque eu já recebi o convite, e tentei uma outra vez, não consegui. E hoje também eu cheguei atrasada, né, porque realmente meus horários são um pouco incompatíveis. Mas achei super interessante. Quero ver se eu consigo entrar uma próxima vez e participar realmente. Fico muito agradecida pelos esclarecimentos, foram muito bons. Muito grata. Eu que agradeço a sua participação. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no privado, a gente esclarece. Essa gravação eu vou disponibilizar daqui a pouco lá no grupo e você pode acompanhar ela do começo. E se você tiver alguma dúvida, eu te esclareço. E eu peço para vocês, se fizer sentido, permaneça no grupo, que não vai faltar oportunidades, não só como eu, como outros terapeutas também vão estar falando mais a respeito sobre as constelações familiares e de outras práticas terapêuticas. E também a gente faz sorteios também de constelação. E se você um dia quiser e sentir de ser constelada através de um sorteio aqui no grupo, a gente também abre essa disponibilidade. E assim como qualquer outro trabalho terapêutico individual também, nós atendemos também fora do grupo, já aproveitando que a Dani ela vai abrir a agenda dela a partir do dia 15, a minha agenda eu abri agora dia 9, desde segunda-feira, e nós temos um valor, um preço muito acessível de atendimento que dá para qualquer pessoa pagar, e para todo aquele que quiser um trabalho de constelação familiar, ou de qualquer outra prática terapêutica, temos os terapeutas lá, eu também sou constelador familiar, faço atendimento individual com bonecos. Você mora onde, Ademilde? De onde você está falando? Eu moro em Goiânia, Ai, que um maravilha. pouquinho longinho. Né? Bem Daí longe. realmente Daí, mas eu desconheço, como eu falei, eu entrei uma Uhum. outra vez e não deu para continuar, então eu tenho que primeiro entender o processo, para depois me Mas sabe inteirar. que tem uma outra questão também, Ademilde? As pessoas perguntam para nós assim, né, ô Dani, para a gente constelador, o que é a constelação familiar? A gente não sabe explicar. Por que a gente não sabe explicar? Porque é tão profundo, porque você tem que vivenciar um processo para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Tem pessoas que, assim como eu e a Dani, ela se apaixona pelas constelações familiares. E tem pessoas que odeiam. Então, é um processo. Então, é muito difícil a gente explicar, porque cada um vivencia um processo e ali tem uma percepção que só ela é só aquilo que faz sentido para ela. Então, eu espero sinceramente que, ou que seja aqui no grupo, ou que seja em um outro lugar, eu não sei aí em Goiânia como que funcionam essas práticas aí terapêuticas, mas que você possa estar procurando um trabalho e já fazer um mudar. experimentar e ver como é que é. Quando você traz uma questão e você se trabalhar num trabalho de constelação familiar. Eu acho que vai fazer muito mais sentido do que eu explicar para você ficar aqui falando. Porque eu tenho as minhas percepções e você vai ter as suas, né? Então eu espero que você possa fazer um trabalho, né? Experienciar, viver um trabalho de grupo, ou seja, online, ou com pessoas, ou com um trabalho individual, fazer uma sessão de constelação familiar.
Depois você vem aqui contar para nós o que você achou e aquilo que fez sentido para você. E gratidão, obrigado a você, Adenilde, que está aqui. Dani, mais uma vez, gratidão. Gratidão. Obrigado pela Obrigada. parceria, pela amizade, pela consideração, pelo carinho. Obrigada, Denilde. Eu Obrigada, vejo Marcelo. vocês Obrigada, Dani. e até sexta-feira tem mais palestras aqui no grupo, amanhã, quinta-feira, sexta-feira tem a Cássia, Denilde, que vai fazer um sorteio de uma constelação familiar ao vivo. Se você puder entrar, entra e participa, quem sabe? Porque esse campo é soberano, ele sabe de tudo. Se for o seu dia, se você quiser ser constelado e entrar no sorteio, se você tiver que ser constelada, você será. Tá? Tudo tem o seu tempo para constelação familiar, tá tudo certo. E para você que vai assistir a gravação, né, que está assistindo a gravação, comentem, fiquem no grupo, compartilhem o link com outras pessoas, para que também possa se beneficiar, assim como você, de tudo que nós traz aqui, a nível de autoconhecimento, de qualidade de vida, de saúde mental. E um beijo, um abração a todos e uma boa noite. Boa noite, Dani. Um abraço. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelo. Gratidão. Tá.